A trupe fantasma, ou Genei Ryodan, é um grupo que inclui alguns dos piores e mais infames criminosos de todo o mundo de Hunter x Hunter. Também utilizando o nome de Aranha, eles surgiram inicialmente dentro da série, contando com 13 membros, todos personagens carismáticos e excepcionais no uso de Nen. Mesmo que o grupo tenha ideais antiéticos, como furto e assassinato, eles ainda demonstram sentimentos, e boa parte dos integrantes se importam imensamente com seus colegas. A trupe recebeu uma classificação de perigo de Rank A, maior até mesmo do que a classificação das Formigas Quimera. E não é para menos, já que eles são temidos e conhecidos como o grupo mais perigoso em todo o mundo. E aí, quer saber quais são os poderes de cada um dos integrantes que já passaram pela Genei Ryodan? Então vem comigo que nós vamos falar disso agora. A trupe fantasma faz referência a uma aranha de 12 patas, e o grupo é composto por 13 membros no total, onde 12 deles representam as patas da aranha e 1 representa a cabeça. Todas as patas são iguais em classificação e poder de decisão, já a cabeça é o líder do grupo, e suas ordens sempre têm prioridade máxima. Com a possível exceção do chefe, todos os integrantes da trupe fantasma recebem uma tatuagem em seu corpo, com um número que varia de 1 a 12, inscrito no corpo do aracnídeo. Porém, pouco se sabe sobre o real significado desses números. Eles não representam a ordem em que entraram no grupo, sua comparação de força, sua hierarquia, nada. Aparentemente, os números são apenas vagas dentro da trupe. Enfim, agora que já demos uma boa introduzida à trupe, vamos falar dos seus integrantes. Vamos falar de todos os que já foram membros da Aranha, mesmo que já estejam mortos ou abandonaram o grupo. Ao todo, foram 16 membros conhecidos que já fizeram parte da trupe. Você sabia disso? Mas antes da gente começar, não se esquece de dar aquele ultra like no vídeo e de se inscrever aqui no canal, beleza? E é melhor fazer isso logo, porque senão a trupe fantasma inteira vai cobrar isso de você, e você não quer que isso aconteça, né? Então já se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações, que assim você também fica por dentro de todo vídeo novo. Dito isso, bora conhecer melhor os membros da Genei Ryodan. Kuroro Lucifer. A começar pelo chefe das aranhas, Kuroro é um líder inato. É como se ele tivesse nascido para liderar um grupo de pessoas que sozinhas iam acabar se matando. Kuroro é um cara muito carismático, e sua lábia consegue esconder muito bem o fato de que ele é um criminoso extremamente perigoso. Graças ao seu carisma, ele consegue fazer muito bom uso da sua habilidade de Nen, chamada Skill Hunter, uma técnica do tipo especialização. Kuroro invoca um livro vermelho com um desenho da palma de uma mão em sua capa. O livro serve para armazenar habilidades de Nen que Kuroro rouba de outros usuários, consequentemente deixando as vítimas sem acesso às habilidades roubadas. Para usar esses poderes, Kuroro primeiro conjura o livro e abre a página contendo a habilidade desejada. O livro então deve permanecer aberto em sua mão direita, permitindo que ele use apenas uma habilidade por vez. Porém, Kuroro também pode fazer uso de um marcador especial, que o permite manter acesso a qualquer habilidade na página em que esse marcador esteja inserido. Com isso, mesmo que o livro esteja fechado e Kuroro não esteja tocando nele, ele ainda pode usar a habilidade dessa página. Além disso, se Kuroro mantiver o livro aberto em uma página específica e usar o marcador em uma outra página, ele consegue usar duas habilidades roubadas ao mesmo tempo. Porém, para ele roubar uma única habilidade, um monte de restrições devem ser seguidas. Primeiro, Kuroro tem que ter visto a habilidade em ação com seus próprios olhos. Depois, ele deve conversar com sua vítima, fazendo perguntas de Nen, das quais o alvo deve responder. Enfim, a vítima precisa encostar a palma da sua mão no desenho de uma mão existente na capa do livro. E todo esse processo deve ser realizado dentro de 1 hora. Parece um trabalho difícil, mas graças ao carisma de Kuroro, isso acaba não sendo tão difícil assim. Kuroro já tem uma enorme lista de habilidades em sua posse, e não parece ter um limite definido de quantos poderes o seu livro pode armazenar. Nobunaga Hazama. Nobunaga é um cara bastante calmo, e um dos integrantes mais amigáveis da trupe, sendo o espadachim do grupo.
Ele até já tentou ser amigo de Gon e Killua, oferecendo a oportunidade dos garotos se tornarem membros da trupe. No entanto, quando o assunto são negócios, o espadachim é um dos caras mais sérios e sanguinários de todos. Seu En pode chegar a até 4 metros de distância, o que corresponde ao alcance dos ataques da sua lâmina. Para quem não lembra, o En basicamente é a projeção da aura ao redor do corpo do usuário, que serve para ele detectar qualquer movimento dentro do alcance da técnica. Além disso, Nobunaga mostrou ser extremamente veloz e ter reflexos sobre-humanos, podendo agir com extrema rapidez durante o combate. Mas sua principal característica é ser um mestre espadachim, sendo incrivelmente habilidoso no uso de lâminas, principalmente a sua katana. Porém, até hoje, não sabemos de forma concreta qual é a sua habilidade ou sua verdadeira capacidade com o Nen. Só sabemos que ele é do tipo reforço, e pelo que o próprio Nobunaga diz, qualquer pessoa que entrar no alcance da sua espada, não importa o quão forte seja, vai ser morta instantaneamente. Mas, na visão de Shao Nark, a habilidade Nen de Nobunaga poderia ser facilmente substituída, caso fosse necessário, o que implica que ela não seja tão formidável assim. Phaeton Porter. Não, esse não é o Levi gótico. Esse é Phaeton, o membro mais sádico de todos dentro da trupe. Ele não é muito de falar, mas quando precisa, ele se torna um excelente interrogador, que facilmente opta pela tortura para fazer as pessoas confessarem alguma coisa. Quando se irrita, Phaeton fala em alguma língua desconhecida, deixando o rapaz ainda mais intimidador. Mesmo que ele pareça bem instável, Phaeton é quem lidera Genei Ryodan quando Kuroro está ausente. Uma de suas habilidades se chama Painpacker, que conjura uma espécie de armadura em seu corpo após ele sentir raiva e dor o suficiente. Segundo o que foi dito por Finks, essa armadura possui várias versões, mas só vimos uma delas durante o arco das Formigas Quimera. Essa armadura pode proteger Phaeton tanto dos ataques inimigos quanto da sua habilidade especial Rising Sun, uma técnica que usa emissão e transmutação, que pode ser mortal para ele mesmo. O Rising Sun acumula toda a raiva e dor que Phaeton sofreu durante a luta na forma de uma bola de fogo, semelhante a um sol em miniatura. Quanto mais dano ele sofreu durante a luta, mais quente e por mais tempo a técnica vai durar. Esse poder tem um potencial destrutivo enorme e pode facilmente queimar as suas vítimas até a morte. Mas graças à sua armadura, Phaeton consegue sair completamente ileso do seu próprio ataque. Mate Komassini. Ela é uma garota bastante inexpressiva, fria e sarcástica. Quando ela se expressa, geralmente é seu mau humor transbordando. Porém, Mate já provou diversas vezes o quanto se importa com todos os membros da trupe fantasma. Sua habilidade de transmutação leva o nome de Nen Stitches, onde ela conjura finos, porém resistentes fios de Nen. Esses cordões são muito úteis em processos cirúrgicos, onde ela pode costurar feridas e até mesmo reatar membros decepados das pessoas e deixá-los completamente funcionais. Ela já fez isso com o braço do Hisoka, e em poucos segundos depois da rápida cirurgia, Hisoka já conseguia mover os seus dedos, indicando que os pontos também possuam propriedades regenerativas. Esses fios também podem ser usados para várias táticas de combate. Dá para usá-los para controlar pessoas como marionetes ou até como armadilhas para capturar, estrangular ou cortar os inimigos. Os cordões da Mate são extremamente resistentes e não podem ser cortados por quase nada. Porém, assim que os fios são desgrudados dos dedos de Mate, eles perdem completamente seu efeito e durabilidade. Hisoka Morrow. Hisoka é um dos principais antagonistas de Hunter x Hunter. Ele nunca se considerou parte da trupe de fato. Ele só entrou por propósitos egoístas, e quando viu que não poderia realizar o que queria dentro do grupo, só abandonou ele e pronto. Hisoka sempre adora lutar até a morte com pessoas fortes, e ele só entrou na trupe fantasma para conseguir enfrentar o Kuroro, mas depois que o chefe sofreu o bloqueio de Nen causado por Kurapika, Hisoka só jogou a toalha e saiu do grupo, bem insatisfeito. Suas técnicas chamadas de Bungee Gum e Texture Surprise são habilidades muito simples, mas graças à engenhosidade de Hisoka, ele consegue se tornar um dos melhores usuários de Nen da obra, visto a maneira como manipula o seu Nen. A Bungee Gum deixa a aura do Hisoka com propriedades de goma e borracha,
onde ele pode criar todo tipo de truque com isso. Pode criar paredes de borracha que o protegem de projéteis, grudar um braço caído de volta no lugar, grudar pessoas, trazer um objeto lançado de volta e muito, muito mais. O Texture Surprise o permite aplicar todo tipo de textura, como se fosse um papel, em qualquer tipo de superfície plana. Ele fez isso para esconder os seus ferimentos, forjar uma tatuagem de aranha no seu corpo e até falsificar uma mensagem escrita por Kuroro. Todas essas técnicas fazem Hisoka ser um mestre da ilusão e distração, bem típico de um palhaço ou de um mágico, né não? Kaluto Zoldyck. Assim que Hisoka saiu da trupe, ele logo foi substituído por um membro da família Zoldyck, e esse alguém era Kaluto Zoldyck. Kaluto sempre foi uma pessoa essencialmente quieta e obediente, desde que vivia com sua família de assassinos. O Nen do garoto foca na manipulação de papel. Uma de suas habilidades, o Surveillance Paper Dolls, permite Kaluto grudar um pequeno pedaço de papel, como um confete, em uma pessoa, para conseguir ouvir tudo o que está sendo dito nas proximidades dessa pessoa. A habilidade se torna muito útil para reunir informações. Ele também é totalmente indetectável, e nem mesmo os membros da Ryodan notaram que estavam sendo espionados pelo próprio Kaluto ao usar essa habilidade. Sua outra técnica já é mais ofensiva. Com sua técnica Dance of the Serpent's Bite, Kaluto levanta sua mão e despeja vários confetes. Em seguida, usa um leque de papel para manter os confetes flutuando no ar, ao fazer movimentos graciosos. Logo, Kaluto usa o leque para guiar os confetes até o inimigo. Desde que apenas um pedaço de papel grude no oponente, Kaluto reúne todos os outros confetes cortantes para atacarem violentamente o ponto do corpo onde o primeiro papel grudou. Essa habilidade foi o suficiente para estraçalhar o corpo de uma formiga quimera, sem qualquer dificuldade. Finks McGubby. Finks é considerado o segundo integrante com maior força física de toda a trupe, só perdendo para o Uvogin. Ele é um cara que se irrita facilmente e é bem barraqueiro, puxando briga a todo momento com qualquer um à sua volta. Apesar disso, Finks é muito leal ao Kuroro e ao grupo em si. Curiosamente, a pessoa com quem Finks se dá melhor dentro da trupe é o Phaeton. Coincidência? Acho que não. Sua habilidade Reaper Cyclotron é do tipo reforço e é uma das melhores técnicas, quando o quesito é dar força ao usuário. Conforme Finks gira o seu braço no sentido horário, ele aumenta a quantidade de Nen contida no seu punho a cada rotação. Não se sabe até onde Finks pode carregar o seu Nen, mas até onde sabemos, ele pode girar o seu braço quanto quiser para reunir uma quantidade absurda de Nen e gerar um golpe explosivo. Com apenas 15 giradas, Finks conseguiu pulverizar por completo o corpo de uma formiga quimera com um único soco, mas segundo o que ele mesmo disse, apenas metade dessas giradas já teria sido mais que o suficiente para essa tarefa. Infelizmente, esse é o máximo que vimos dos poderes de Finks em ação. Quem sabe o que ele seria capaz de fazer caso girasse o próprio braço umas 100 vezes, por exemplo. Pakunoda. Pakunoda era uma mulher muito intimidadora e orgulhosa, mas ela era outro caso de alguém que esconde o seu afeto pela trupe atrás dos seus sentimentos mesquinhos. Ela até mesmo sacrificaria a própria vida se isso significasse o bem-estar do time, e foi exatamente isso que, de fato, aconteceu. A mulher era do tipo especialização, e sua técnica Psychometry permite que ela leia as memórias de alguém com quem ela tenha tido contato físico e feito uma série de perguntas específicas. Graças a essa técnica, enganar Pakunoda era praticamente impossível, já que ela poderia desvendar a verdade só de analisar as memórias da pessoa, revelando não só as suas reais intenções, como também a permitia reunir informações preciosas, como segredos e as fraquezas dos inimigos. Pakunoda também possuía um revólver que a permitia atirar memórias na cabeça dos outros. As munições eram chamadas de Memory Bombs e os tiros não causavam nenhum dano. O propósito dessa técnica era compartilhar memórias de outras pessoas, ou dela mesma, para repassar informações de forma mais precisa. Porém, caso Pakunoda leia a memória de alguém com a Psychometry e posteriormente atire essa memória coletada nessa mesma pessoa, isso faz com que esse indivíduo acabe perdendo essa memória específica. Por exemplo, suponhamos que Pakunoda descobre que o Joãozinho tem medo de aranhas por meio da Psychometry.
Ao atirar essa memória na cabeça do próprio Joãozinho, ele vai esquecer completamente que tem medo de aranhas. Ótima maneira de esquecer algum trauma na sua vida, né? Shaunark. Mesmo que ele pareça uma pessoa inocente e alegre, é possível que Shaunark fosse um dos membros mais frios do grupo. Ele nem mesmo se importava com sua própria vida. Ele até mesmo tratava suas vítimas como se fossem meros brinquedinhos para ele, que se quebravam quando eram mortos. Essa personalidade despreocupada provavelmente pode ser explicada pela sua habilidade, chamada Black Voice. Shaunark pode enfiar pequenas antenas no corpo das pessoas e manipular as suas ações como fantoches, a uma longa distância, usando um telefone especial. Ele consegue controlar qualquer ação da pessoa, e a vítima age como um zumbi quando é controlada. Shaunark também pode deixar as suas marionetes em piloto automático, onde apesar de ainda estarem sob os efeitos da Black Voice, não precisam ser controladas diretamente pelo usuário. Contudo, se a antena for retirada ou destruída, Shaunark perde todo o controle da sua vítima. Ele também pode colocar a si mesmo no piloto automático. Ao grudar uma antena no seu próprio corpo, Shaunark ganha uma imensa quantidade de aura, que faz ele virar praticamente um Super Saiyajin de Hunter x Hunter, aumentando a sua força e velocidade. Essa habilidade também o previne de sofrer o efeito de manipulação de outros usuários, já que já está sendo manipulado por ele mesmo. Mas essa técnica vem com vários contras. O Shaunark não pode sair do seu piloto automático até que uma determinada missão seja cumprida. E além disso, depois de desativar esse modo, ele não vai se lembrar de nada do que aconteceu e vai sentir dores musculares intensas por vários dias. Franklin Bordeaux. A versão Hunter x Hunter do Frankenstein. Franklin é, sem dúvidas, o membro mais leal de toda a trupe fantasma. E se por acaso algum dia os membros ousassem destruir a Genei Ryodan, Franklin mataria todos eles e começaria o grupo tudo de novo. Ele também é bem irritadinho, mas é um cara que sabe bem analisar o decorrer de uma luta para conseguir formar uma estratégia. Sua habilidade de Nen é do tipo emissão, e ela é bem direta ao ponto, sem qualquer segredo. Chamada de Double Machine Gun, Franklin abre a ponta dos próprios dedos, revelando canos de armas. A partir de então, ele é capaz de atirar a aura de seus dedos em forma de balas, de forma consecutiva e rapidamente, como se fosse uma metralhadora de verdade. A técnica tem o poder destrutivo de uma metralhadora pesada, podendo matar instantaneamente dezenas de pessoas de uma só vez. Curiosamente, Franklin cortou completamente a ponta dos seus dedos para melhorar sua própria habilidade. Não era algo necessário, mas ao menos ajudou o grandalhão a melhorar a sua performance com seu estilo Rambo de lutar. Não se sabe se Franklin pode fazer mais alguma coisa além de só metralhar os outros. Então, em essência, isso é tudo que o seu Nen faz. Shizuko Murasaki. Ela é a integrante mais calma, inexpressiva e passiva do time. Shizuko também é meio desatenta e tem uma memória horrível, podendo até esquecer os nomes das pessoas que ela já conhece há anos. Mesmo que ela pareça uma garota frágil, ela conseguiu dar muita canseira pro Gon em uma disputa de queda de braço. Seu Nen é do tipo conjuração, e ela consegue invocar um aspirador de pó especial super potente, que ela carinhosamente batizou de Blink. Na ponta do cano do aspirador está uma boca monstruosa, cheia de dentes afiados e com uma língua. O objeto é muito útil para ajudar a limpar todas as provas de crimes deixadas pela trupe fantasma. Basicamente, Blink pode aspirar qualquer objeto inanimado, sem qualquer limite, dentro do aspirador, ou seja, espaço infinito. As únicas coisas que ele não consegue sugar são coisas vivas e objetos conjurados por Nen. Poças de sangue, vários cadáveres, objetos destruídos. Não importa a quantidade de coisas ou se é algo grande, Blink consegue sugar tudo para dentro dele. Nem mesmo Shizuko sabe para onde vão todas as coisas aspiradas, e assim que algo entra no interior de Blink, nunca mais volta. A única maneira de algum objeto sair de dentro do aspirador é se ele tiver sido a última coisa aspirada, que aí poderá ser regurgitado pelo aspirador. Em batalha, desde que o oponente tenha uma ferida aberta, Shizuko pode até mesmo sugar todo o sangue do corpo do alvo a partir dessa ferida, usando a poderosa força de sucção do aspirador para deixar o corpo da vítima completamente seco. Bonolenov.
Muito pouco se sabe sobre a personalidade de Bonolenov e suas razões para ingressar na trupe. Ele é um cara que fala de maneira formal e demonstra muito orgulho em relação à sua tribo. Bonolenov também é um guerreiro formidável e não gosta muito de lutar e matar, só quando é provocado. O motivo de todo o seu corpo ser revestido com bandagens é pelo fato dele ter sido parte de uma tribo cuja maior característica era seus vários buracos pelo corpo. Dá até mesmo para ver através desses furos. E como Bonolenov ainda está vivo, isso ninguém sabe. Assim que ele remove as bandagens e ar passa pelos buracos, gera um som que parece música. Se você conseguir ouvir essa melodia, corre meu amigo, é tipo música de abertura para uma boss fight. Sua técnica é do tipo conjuração e se chama Battle Cantabile. Ela tem várias versões dependendo da música que sair, podendo gerar diferentes poderes, mas até hoje só vimos Bonolenov usar 2 deles. O modo Prólogue reveste o homem com uma armadura indígena, além de também dar a ele uma enorme lança. Porém, essa nem de longe é sua técnica mais forte. Seu modo Júpiter conjura uma esfera colossal, com a aparência de Júpiter, e esmaga os seus inimigos, desde que eles ainda estejam ouvindo a música produzida por seu corpo. Ele também tem outro modo do qual ele apenas citou, mas nunca vimos, a Metamorphosing. Aparentemente, essa técnica permite que ele se transforme de diversas maneiras para se adaptar ao ritmo de uma luta. É uma pena que tudo o que tenhamos sobre esse poder são as próprias palavras de Bonolenov. A menos que você seja surdo, não tente bater de frente com esse cara. O Voguin. O integrante com a maior força física de toda a trupe fantasma. O Voguin era um homem extremamente orgulhoso, teimoso e inconsequente, mas que valorizava todas as pessoas da Ryodan. Mesmo sem usar qualquer NEM, o Voguin já tinha uma força física superior em todos os aspectos. Sua garganta era resistente o suficiente para gerar um grito tão alto que era capaz de matar pessoas que estivessem no alcance do som. Só de ouvir o homem juntando ar nos seus pulmões, os membros da Ryodan paravam tudo o que estavam fazendo para tapar os seus ouvidos e não serem mortos pelo som. Por causa do seu tamanho e da sua força, conter os movimentos do grandão era praticamente impossível. A única pessoa que conseguiu fazer isso com eficiência foi Kurapika. O Voguin era um verdadeiro prodígio do tipo reforço, e sua habilidade era o Big Bang Impact. O Voguin revestia todo o seu braço com Ko e liberava um soco. Mesmo que pareça algo simples, a força do impacto é comparável à destruição causada por um pequeno míssil, gerando uma enorme cratera. O impacto pode até mesmo atingir pessoas que estejam a uma distância considerável dele. O objetivo de Voguin era tornar o seu golpe tão forte quanto uma ogiva nuclear. E se ele não tivesse sido morto pelo Kurapika, ele certamente teria conseguido atingir o seu objetivo. Illumi Zoldyck. Mais um membro da família Zoldyck no grupo. Illumi é o irmão mais velho de Killua e também é um cara bastante inexpressivo, até revelar a sua insanidade como alguém que gosta de manipular pessoas ou proteger sua família das maneiras mais pavorosas possíveis. Seu NEM é do tipo manipulação, e todas as suas técnicas consistem em fazer várias coisas ao manipular agulhas. Illumi pode alterar sua própria aparência e voz ao grudar várias agulhas em seu corpo. Essa é sua técnica Body Alteration, que o torna um verdadeiro mestre do disfarce. Poderia até mesmo deixar o Twilight no chinelo, hein? A habilidade Hypnotic Spell faz com que Illumi coloque ordens pré-estabelecidas em alguém, após inserir uma agulha minúscula no cérebro da pessoa. Essa agulha é quase impossível de ser detectada, e nem mesmo a vítima ou usuários de NEM renomados conseguem sentir a presença desse objeto. A técnica força os alvos a seguirem condições impostas por Illumi, caso contrário, eles sofrem de um medo extremo ou paralisia corporal por não seguirem tal ordem. No caso de Killua, Illumi fez com que o seu irmãozinho não abandonasse os princípios assassinos da família Zoldyck, e sempre que ele tentasse ser uma pessoa normal, ele sentiria um medo imenso do seu irmão. Por sorte, essa agulha pode ser arrancada depois de muito esforço físico e uso de NEM. Vai te deixar bem baqueado, mais ou menos, você vai estar livre. Ele também tem a técnica Corpse Control, que basicamente dá a Illumi a capacidade de controlar cadáveres como se fossem marionetes. Eles até mesmo podem falar e agir como se ainda estivessem vivos. Por fim, temos a técnica que é considerada como uma das mais sombrias do anime, Needle People.
Illumi concentra uma enorme quantidade de NEM em várias agulhas e atira elas na cabeça das pessoas. Logo depois, todas elas recebem uma ordem específica e ficam sob controle total do Zodiac. Ele pode ter um exército inteiro de pessoas assim, se ele quiser. A única maneira de sair da possessão é completar a tarefa que lhe foi dada, exceder a sua capacidade física de esforço ou só morrendo mesmo. Cortope. Cortope é considerado o membro mais fraco fisicamente no time das aranhas. Por mais triste que possa soar, Cortope não tem um traço de personalidade marcante. Ele só segue todas as ordens que lhe são dadas sem questionar e raramente diz alguma coisa. Sua habilidade era muito útil para substituir temporariamente objetos roubados pela trupe. Ela se chamava Gallery Fake e era do tipo conjuração. Quando Cortope tocava um objeto com a mão esquerda, ele podia conjurar uma réplica exata desse objeto com sua mão direita. Assim, era só roubar alguma coisa, colocar uma cópia no lugar e pronto, trabalho feito. Porém, as cópias se desfaziam automaticamente depois de apenas 24 horas, dependendo do seu tamanho, mas já era tempo mais que o suficiente para a trupe escapar da cena do crime. Embora ele tivesse uma limitação em replicar coisas vivas de forma natural, ele podia até mesmo conjurar uma cópia exata de alguém na forma de um cadáver. Inclusive, ele já fez uso dessa habilidade quando conjurou cadáveres dos corpos de todos os membros da Genei Ryodan, para forjar a morte de todos eles e permitir que o grupo saísse da mira dos policiais. Enquanto ainda estivesse na posse do objeto original, Cortope também podia saber exatamente a posição da cópia ao tocar o original, sem se importar com a distância em que estivessem. O Mokage. Ele é o personagem que foi dito como o primeiro número 4 da Genei Ryodan, que, em teoria, foi finalizado pelo Hisoka e assim dando a sua vaga na trupe para ele. O Mokage aparece no filme Hunter x Hunter Phantom Rouge. Ele basicamente era um gótico que tinha um complexo de superioridade sobre as outras pessoas. E a sua meta entrando na trupe fantasma era apenas criar marionetes dos membros. Sua categoria nem era do tipo especialização. Ele era um criador de bonecos ventríloco, o que remete à ideia de manipulação, porém vai muito além disso. Ele vê suas criações como seres superiores às pessoas, quase como uma evolução dos humanos. Para criar marionetes de pessoas, ele utiliza sua habilidade Soul Doll. Esse Hatsu funciona da seguinte forma: o Mokage cria um boneco e escolhe um alvo. Esse alvo deve pensar fortemente em alguém e ter o boneco próximo a ele. Após isso, o boneco criado por Omokage vai se transformar na pessoa em quem o alvo está pensando. O boneco criado vai ter algumas das memórias da pessoa que ele foi baseado, possuir consciência e até mesmo vai ter as suas habilidades de Nen, sendo uma réplica quase que perfeita da pessoa. Porém, comparado à versão original, os bonecos são bem inferiores, e mesmo tendo consciência, eles são obrigados a obedecer a todas as ordens de Omokage. Os bonecos também não possuem olhos, e por conta disso, uma de suas habilidades é justamente serem capazes de roubar os olhos de outras pessoas, cegando assim o alvo. Mas a única função do roubo dos olhos é ver através dos olhos dessa pessoa, já que o boneco não se torna mais forte ou ganha qualquer outra habilidade especial. Após o boneco ser derrotado, os olhos retornam ao seu portador original. E por fim, o Mokage também pode usar a sua habilidade para se fundir com até 3 bonecos, ganhando um aumento de força física e as habilidades de Nen de cada um dos bonecos que ele se fundiu. E isso encerra a nossa lista de participantes da Genei Ryodan. Mas do jeito que o grupo está sempre trocando de membros, é possível que nós ainda vejamos muito mais pessoas fazendo parte dele. Talvez até alguns personagens que já conhecemos acabem entrando para o grupo de alguma forma, assim como aconteceu com os membros da família Zodiac. Ou, quem sabe, até já tem algum personagem bem conhecido que faça parte da Aranha, mas que ainda não foi revelado como membro. São várias as possibilidades, mas é melhor deixar tudo na mão do Togashi, né? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E me conta aí nos comentários qual dos membros é o seu favorito. Comenta aqui também qual membro da trupe, na sua opinião, é o mais forte. Deixa aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. E bora aumentar ainda mais essa fanbase de Hunter x Hunter. Mas enfim, Ultra Nerds, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, valeu!